a ideia original era com o meu orientador, o Marco Silva, que ele infelizmente faleceu, né, faz uns 2 anos. Ele tinha uma produção muito grande de material para educação, né? Ele pensava muito a educação. Desde a década de 80, ele chegou a trabalhar com o Paulo Freire. Que legal. E eu sempre falava, putz, eu vou fazer alguma coisa na área da educação também, pegar o que eu transformei na academia. E na escola eu tive a oportunidade, com os meus colegas, de montar um projeto de escola que eu dava alguns cursos de coisas que eu pesquisava, né? Que legal. Então, principalmente cinema, de horror e ficção científica para ensinar história para as crianças, né? A gente como um instrumento, né? Isso, a gente tinha um projeto disso na escola. E eu tive essa experiência, eu queria pesquisar como utilizar o cinema de ficção científica e horror para a educação, porque tem muitos manuais de história que falam, usa o cinema, usa a televisão na aula de história. Só que às vezes são documentários, são filmes que fazem reprodução imaginária de como era períodos históricos. É muito difícil ter um filme de ficção científica ou horror para fazer essa relação da importância do imaginário. Então eu queria pesquisar isso originalmente, né? E eu estava conversando na época com o meu orientador, ele ficou muito doente, e eu sempre tive essa vontade também de fazer algo, de estudar no exterior, né? A minha pesquisa na história, eu cheguei aí em arquivos no exterior, mas eu nunca tive interesse, e eu achava também que não era muito necessário eu fazer uma bolsa sanduíche, né? Ter um orientador no exterior também. Eu até pensei, é mais papel para eu preencher, sabe? Mais coisa burocrática. E eu estava trabalhando dando aula, né? Eu não parei de dar aula enquanto eu estava fazendo. E aí você começou a organizar isso. Quanto tempo demorou entre esse gatilho acontecer, você pôr ali a mão na massa efetivamente e ele se concretizar? Você lembra? Então, eu tinha conversado com a minha amiga, que foi minha professora de inglês particular, assim, por mais de 10 anos. E aí eu comentei com ela que a filha dela ia vir estudar na Europa. Na época eu estava em dúvida, Estados Unidos, eu tinha visto algumas coisas nos Estados Unidos, né, até por ter ido fazer pesquisa e ter mandado alguns e-mails para faculdades lá sobre pesquisa historiográfica, né. Aí ela falou, não, tem a Europa, tem uma empresa que está fazendo a consultoria para minha filha, e eu vou indicar, passo o contato para você verifica. Eu falei, nossa, facilitou infinitamente, né? Exatamente por trabalhar, ter um monte de questões fazendo e não ter tempo de pesquisar. E não é só eu pesquisar sozinho, né? Precisava ter uma assessoria, porque tem a parte burocrática de documentos que eu nem imaginava que precisava ter, correria com documentação de faculdade. Então, aí eu falei, não, eu preciso ter um apoio para eu conciliar o tempo e também para ter uma maior chance de ter sucesso, né? Não adianta um esforço e não dar em ter nada, um esforço, né? E de repente chegar, olha, não é isso, ou isso, não existe essa oportunidade. Então, às vezes a gente também tem umas ideias, né? Que quando vai ver a realidade tem que saber se existe, né? E como que funciona, como você consegue acessar, né? Então foi nesse momento, foi lá para 2021, 2022 que eu tive essa conversa. Que aí nesse meio tempo meu orientador estava muito doente, veio a falecer, né? Aí também é uma outra questão, porque a ideia era eu conseguir fazer algo com ele, algum projeto com ele no exterior, né? Como se fosse o padrão sanduíche, né? Que a gente chama. Mas aí eu falei, não, então já vou direto. E aí eu fui procurar os locais, né? Conversando com a assessoria que vocês deram. Muito obrigado. Que locais que fariam mais sentido para eu desenvolver essa pesquisa, para também utilizar ela no Brasil, na minha realidade educativa, né? Eu queria fazer uma pesquisa para a Europa, por exemplo. Vou pesquisar. Tem um monte de gente aqui na Europa para fazer pesquisas para a Europa. Eu queria fazer pesquisa para pensasse para a realidade brasileira, né? Para trazer solução e para te ajudar, a melhorar o futuro da educação do Brasil. E dos meus colegas e dentro da minha escola, e ajudar os estudantes. Todo mundo e se tornar relevante, né? Manter minha relevância também no mercado, né?